Uma ótima tarde para você. Sexta-feira tem mais uma edição do Plantão da Tarde. Bem-vindo você, hein, gente? Fim de semana chegando e a gente começa o programa de hoje com uma notícia triste, inclusive, né? Agora há pouco morreu um ciclista, agora de manhã. Aqui de Poços de Caldas, ele foi atropelado na BR-267, aqui na Zona Oeste. A equipe do Corpo de Bombeiros e do SAMU, eles estiveram no local do atropelamento, mas o ciclista infelizmente morreu. Trata-se de Mário Guazelli. Ele não resistiu aos ferimentos, né? Uma família tradicional aqui de Poços de Caldas. O corpo do ciclista está sendo encaminhado neste momento para o Instituto Médico Legal, o IML aqui da cidade. O corpo deve ser liberado em breve, né, para o velório. E olha só, gente, na prisão, tem mais destaque do programa ainda, né? No programa de hoje você vai acompanhar muita coisa bacana. Eu quero convidá-los para participar aqui na nossa live. Está aqui ó, embaixo, facebook.com/tvplanweb. Estamos no WhatsApp também. E fica o convite para você seguir a TV Plan lá no nosso Instagram, tá bom? Tem mais destaque do programa de hoje. Acompanhe comigo. Polícia Militar realiza operação para inibir a explosão de caixas eletrônicos em todas as regiões de Poços de Caldas. A ação, que aconteceu na madrugada, contou com apoio aéreo da Pegasus da 6ª Brave. 2 homens armados com revólver invadiram uma casa de um idoso de 68 anos na Morada dos Pássaros. O caso aconteceu na madrugada de hoje na Zona Leste. Ativistas e representantes do coletivo feminista Mulheres pela Democracia realizaram um manifesto em prol das mulheres vítimas de violência doméstica. Muito bem, hein? Muita coisa para contar. Olha só, na prisão em flagrante nas infrações penais, sabe esses crimes de menor potencial que nós temos falado aqui no plantão diariamente? O que acontece? Em casos como esses, o infrator ele é conduzido à delegacia da Polícia Civil para que o delegado lavre ali o termo circunstancial. E aí o que acontece? Se o infrator assinar esse termo de compromisso, né, para comparecer ao juizado especial, que é o famoso TCC, não haverá prisão em flagrante. Isso tem, na verdade, aguçado aí o sentimento das pessoas. Semana passada, por exemplo, nós mostramos um caso aqui onde o rapaz ele foi detido pela polícia durante a madrugada, ele foi encaminhado até a delegacia, passou por todo esse processo. O que aconteceu? Ele foi liberado. No mesmo dia, por volta de 11 horas da manhã, ele cometeu um outro delito aqui na cidade. Enfim, são vários os casos que nós contamos aqui. E para falar sobre isso, até para esclarecer as nossas dúvidas, eu tenho muitas dúvidas com relação a essa área do direito, o nosso convidado hoje é o advogado, o Dr. Fabiano Witt. Tenho certeza que você vai gostar muito desse tema, é só mandar a sua mensagem aqui para a TV Plan no WhatsApp, tá certo? A Polícia Militar realizou a operação anti-explosão a caixas eletrônicos aqui em Poços de Caldas. E não foi só na cidade não, hein, gente? Foi na região também. As atividades tiveram início às 7 horas da noite e seguiram até às 5 horas da madrugada. Os trabalhos foram desenvolvidos pelos militares, né, do 29º Batalhão da PM, as equipes da Patrulha Rural e da 6ª Brave também sobrevoaram a área central aqui de Poços de Caldas. 3 policiais no helicóptero. E eu comecei a receber mensagem uma atrás da outra, né? Todo mundo, nossa, o que está acontecendo? Enfim, muita movimentação aqui na nossa cidade. De acordo com a polícia, durante os trabalhos foram abordados diversos veículos em atitudes suspeitas, inclusive nas estradas vicinais, né, que dão entrada aí para os principais municípios, né, aqui da nossa região. Foram muitas abordagens, viu, gente? Segundo a Polícia Militar e a própria assessoria da PM, né, mandar um abraço aqui para a Tenente Fernanda, que é sempre muito solícita conosco. As operações vão ser realizadas rotineiramente em toda a área da unidade. A ideia é realmente evitar que essas quadrilhas especializadas em ataque a agências bancárias atuem aqui nos nossos municípios. O balanço da operação deve ser divulgado pela Polícia Militar ainda hoje, no período da tarde. E é para ficar tenso mesmo, né, gente? Porque você vê uma aeronave sobrevoando ali, né, o seu bairro. Ontem eu recebi muitas imagens também
da Zona Sul aqui da cidade, área central também, enfim, parabéns aí à nossa polícia. Poços não tem, né, essa cultura de ter tantos casos voltados para caixas eletrônicos, mas o fato da polícia estar presente faz toda a diferença. Gente, um ciclista morreu agora há pouco, gente. Ele foi atropelado hoje pela manhã na BR-267, zona oeste da cidade. Está aí a imagem chegando, né? Quero agradecer aqui o Fábio Terra, o SAMU estava no local e, de acordo com informações preliminares, o ciclista seguia pelas margens da rodovia entre o trecho da Universidade Federal, né? Ali na Unifal, olha só a bicicleta dele como que ficou, né? Já próximo ali ao marco divisório. Já se passavam das 10 horas da manhã quando ele foi atropelado por um veículo. De acordo com uma testemunha, né, que estava no local, o ciclista é Mário Guazelli. Equipe do Corpo de Bombeiros e do SAMU passaram por lá, né, na tentativa do socorro, só que ele infelizmente já estava sem vida. A Polícia Militar Rodoviária, a perícia da Polícia Civil e também o motorista do veículo responsável pelo acidente seguem no local. O corpo do ciclista vai ser encaminhado ao Instituto Médico Legal e depois liberado para a funerária, né? Aí os nossos sentimentos, né, família Guazelli. Uma família muito conhecida, né, muito tradicional aqui da nossa cidade. Mais informações hoje no Plantão 47. E um homem de 63 anos foi atropelado por uma motociclista de 44 anos. Esse caso foi ontem à noite, né, terminou na UPA, como você vê na imagem, e a motociclista relatou que seguia com a moto pela rua Pacaembu. Quando ela teria realizado uma curva, ela acabou atropelando o homem que fazia a travessia ali. Os dois caíram ao chão. O motociclista sentia fortes dores pelo corpo e também no tornozelo. A pedestre apresentava escoriações pelo corpo. Os dois estavam conscientes e orientados. Eles receberam atendimento no local, né, foram, né, feitas ali, né, os curativos, enfim. A vítima, inclusive, recusou o atendimento, né, que ela fosse encaminhada até o hospital. A motociclista teve que ser encaminhada à UPA, como você vê na imagem. É muito acidente, né? 2 homens armados com revólver invadiram a casa de um idoso de 68 anos lá na Morada dos Pássaros. O caso aconteceu ontem à noite e eles fugiram levando dinheiro, celular e também roupas. Para a Polícia Militar, a vítima relatou que por volta das 9h30 da noite, os 2 homens bateram na porta da casa dela. Quando ele foi abrir, ele foi surpreendido pelos 2 suspeitos. Um deles estava armado. O assaltante torceu o braço do idoso e apontou o revólver na cara da vítima. Durante todo o momento, segundo a vítima, os assaltantes, né, mandavam, né, ele ficar quieto. Ameaças aconteceram durante todo o momento. Um suspeito revirou a casa e pegou um celular, uma peça de roupa e mais R$800 em dinheiro que estava guardado. Em seguida, os homens fugiram em uma moto vermelha. Minutos depois, os assaltantes retornaram na casa da vítima e mais uma vez fizeram ameaças. Após o susto, a vítima foi a pé até a casa de um conhecido, ali próximo da residência, e pediu o celular emprestado. A polícia mostrou, né, para o idoso fotos de uma moto que foi furtada em Bandeira do Sul. A vítima, gente, confirmou que era a moto usada pelos assaltantes. A polícia fez buscas atrás da dupla, só que até o momento ninguém foi preso. Que coisa, hein? Agora, que audácia eles voltarem na residência. Eles voltaram e novamente fizeram ameaças. A Casa Sertaneja Eletro está completando 48 anos e lá vocês encontram 48 motivos para sorrir. Tem secador de cabelo multilaser por R$ 69,90. Você compra hoje secador por R$ 69,90. Tem também, olha só, roteador multilaser 2 antenas por R$ 79,90 em 3 vezes sem juros no cartão. E ainda pendrive multilaser 8 GB por R$ 19,90. Tá barato, né? É só passar por lá na Francisco Salles 555 aqui na área central da cidade, tá bom? De frente ao terminal de linhas urbanas. Um abraço, equipe sertaneja, um abraço, Marco César e toda a equipe. Tem previsão do tempo também, a sexta-feira chegou e eu conto para você.
Gente, dia gostoso, hein? Dia tá fresquinho aqui na nossa cidade, tempo de sol com algumas nuvens. Previsão de chuva rápida, bem no início da noite. A mínima para hoje é de 17 e a máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar varia entre 28% e 59%. Em Campestre, a mínima é de 16 e a máxima de 28 graus. Tarde de sol com algumas nuvens. Tem previsão de chuva também, viu, gente? Botelhos, a mínima é de 17 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 61%. Mandar um abraço aqui pro Arnaldo, meu grande amigo, que está acompanhando agora o Plantão da Tarde lá do Colombo. Abração para você. E nesta semana você acompanhou aqui no Plantão da Tarde, plantonistas, que a ex-secretária, a Flávia Vivaldi, pediu exoneração do cargo por não concordar com a intenção do município em receber uma escola cívico-militar. É um desejo do prefeito. Além da Flávia, também foi publicado no Diário Oficial do município de ontem a exoneração do coordenador do Centro de Referência, ele que é professor do Sérpolo. Está aí o Cleiton Donizete Correia, Tereza, pelo mesmo motivo, viu, gente? Ele pediu também exoneração do cargo, supostamente por não concordar com a possível vinda dessa escola cívico-militar. Um novo nome para o cargo dele ainda não foi anunciado. Bom, e depois do anúncio de que o coordenador e também que a secretária deixariam os cargos, os diretores e vice-diretores das escolas municipais e também coordenadores dos centros de educação infantil decidiram publicar uma carta aberta onde eles se manifestaram contrários ao interesse do município em participar do programa do governo federal. A carta tem 60 assinaturas. Diretores de 20 das 25 escolas municipais assinaram a nota que diz que a rede pública municipal apresenta índices na média ou acima da média nacional e que os militares não são treinados e preparados para atribuições pedagógicas, que eles não têm relação com a construção de uma escola plural e participativa. Como eu disse, no primeiro dia, esse assunto certamente iria render muito aqui na cidade. E rendeu. A secretária pediu exoneração, o Cleiton também, que é um profissional do mais alto nível também, pediu exoneração. Eles estão no direito deles, fato. O que aconteceu agora? Ontem à tarde, no final da tarde de ontem, a professora Maria Helena Braga, de 73 anos, desses 73 anos, 54 anos, ela se dedicou à educação. Ela aceitou o convite do prefeito Sérgio Azevedo para assumir a Secretaria Municipal de Educação. Ela é formada em pedagogia, tem pós-graduação nas áreas de supervisão e didática. A dona Maria Helena, como ela é chamada aqui em Poços de Caldas, já atuou como professora universitária, supervisora pedagógica, diretora e também professora. Por 2 vezes ela esteve à frente da Secretaria Municipal de Educação entre os anos de 93 e 96. Na época, o prefeito era o Luiz Antônio Batista. Depois, ela também fez parte do governo do Paulinho Coruminas entre 2009 e 2012. A nomeação da nova secretária foi publicada hoje no Diário Oficial. Quero, antes de mais nada, parabenizar aí a dona Maria Helena, a professora Maria Helena Braga, que é uma pessoa que eu tenho um apreço imenso por ela. Tenho uma grande admiração pelo trabalho dela, pela pessoa que ela é. Espero em breve poder até falar com ela aqui no Plantão da Tarde. E hoje, gente, falando desse assunto com relação aos professores, foi publicado no Diário Oficial do município uma justificativa, não é isso, Pedro? Foi publicado no Diário Oficial da Prefeitura, uma justificativa com relação à licitação do serviço público de transporte coletivo. O que nós temos com novidades? A nossa produção entrou em contato com o secretário de governo, o Celso Donato, e por telefone nós fomos informados que será publicado um extrato de aviso informando que a licitação deve ser aberta nos próximos dias. O Centro Federal de Educação Tecnológica, aqui do sul de Minas, entregou para a prefeitura o edital da licitação.
A Controladoria Geral do município está averiguando as informações. Se tiver tudo aprovado, a licitação pode ser publicada ainda nesse final de semana, no máximo na segunda-feira. A licitação, gente, será realizada na modalidade de concorrência pública para a concessão do transporte coletivo urbano. Ela visa a seleção apenas de uma empresa, viu, gente? O pessoal está falando de duas, não, é apenas uma empresa e nada mais que isso, tá certo? Vem comigo aqui, gente. Nós temos esse final de semana o Feirão da Caixa. Diversos imóveis novos e usados serão oferecidos nesse feirão. O evento será realizado sábado. O feirão conta com a presença de diversos parceiros do ramo imobiliário para oferecer condições imperdíveis para quem quer realizar o sonho da casa própria. Chama para mim, Angélica, que ela conta tudo aqui no plantão. É neste sábado mais uma edição do Feirão da Caixa, ali no Colégio Jesus Maria José, a partir das 10 horas da manhã, com dezenas de expositores, trazendo várias novidades. Eu aproveito para conversar com o gerente regional, que vai nos trazer mais detalhes. Tudo pronto, então, para mais um Feirão da Caixa? Tudo pronto, né? Nós teremos agora no próximo sábado a nossa tradicional Feira de Imóveis, né, do ano de 2019. Um grande evento, nós teremos lá muitos expositores, construtoras, imobiliárias, uma gama muito grande de novidades que a gente traz para este ano. Vamos falar das linhas de crédito. Isso, nós teremos lá imóveis que atendem todos os públicos, para todas as faixas de renda, imóveis enquadrados na linha FGTS, imóveis enquadrados na modalidade SBPE. Grande novidade este ano é que, além de imóveis residenciais novos e usados, a Caixa leva um atendimento especial para imóveis comerciais, novos e usados, construção de imóveis comerciais e também a construção de imóveis residenciais. Então, todas as pessoas profissionais liberais que estejam procurando construir ou adquirir o seu imóvel residencial ou o imóvel comercial, é a grande oportunidade de conhecer os imóveis que estarão lá em exposição e também o estande da Caixa o dia todo para dar assessoria e informações. E o que seria o SBPE, incluindo também o indexador do IPCA? Isso. Hoje, na modalidade SBPE, que são todos os imóveis não enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa traz uma grande novidade que, além da correção dos financiamentos pela TR, que é a única modalidade até então disponível no mercado, a Caixa traz hoje uma correção atrelada ao IPCA. Então, ou seja, com a correção do imóvel pelo IPCA, as taxas de juros são menores. Então, nós teremos lá as duas possibilidades: financiamento com correção por TR e financiamento com correção pelo IPCA. Então, são grandes novidades, o público pode comparecer, que nós daremos todas as orientações necessárias. Então, quem deseja, tem o sonho de ter uma casa própria, deve dar uma passadinha por lá para tirar as dúvidas. Exatamente. Não só a casa própria, como também o seu imóvel comercial. Então, a Caixa estará lá. Você que é médico, dentista, profissional liberal, empresário, que quer adquirir uma sala comercial, galpão, construir, nós temos uma linha específica para esse público e para esse tipo de imóvel, e todas as informações serão prestadas também no feirão. Então, só reforça o horário e o endereço também. Isso. Próximo sábado, dia 19, de 10 da manhã às 17 horas, no ginásio do Colégio Jesus Maria José, aqui na rua Rio Grande do Sul, entrada franca, toda uma assessoria, um evento bem bacana para movimentarmos o mercado imobiliário de Poços de Caldas. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Ok. Angélica Zukauskas para o plantão. Muito obrigado, Angélica. Uma opção para você que está à procura de um imóvel. Hoje é sexta-feira do medicamento genérico na Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Hoje tem, gente, uma lista tremenda, viu? Mas são muitos os produtos com até 90% de desconto. Tem medicamentos genéricos com até 90% de desconto na Francisco Sales, na Remígio Prézia, na Assis Figueiredo e também na Avenida João Pinheiro, hein? Lembrando que tem entrega também no 3714-8363 com taxa única de R$5 para toda a cidade. É Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o primeiro intervalo, na volta tem os destaques aqui do plantão da tarde, hein? Notícias de Poços, notícias da região e também do nosso estado. Até já!
Sexta-feira, plantão da tarde. Lembrando que hoje tem plantão 47, 7 em ponto, com sorteio da Cabana Pizzaria, hein? Quero você participando hoje à noite também desse mesmo WhatsApp. Agora tem destaques aqui no plantão. Tá aí, abrindo a nossa tarde, destaque local, matéria de capa do Jornal da Mantiqueira. Poços está entre as 100 melhores cidades para fazer negócios. É só chegar próximo de eleição, né, começa a aparecer essas matérias, né? Poços está entre as 100 melhores para se viver, está sendo as melhores para se fazer negócios e por aí vai, né, gente? Realmente, né, não é uma realidade do nosso município essa também não, né? Gira para mim mais um destaque, vamos lá. Descendo para Andradas agora, hein? Portal de Andradas hoje, hein? Adolescente de Poços está desaparecida. A imagem dessa jovem está rodando aí os aplicativos e também as redes sociais. Andradas, olha só, tem um mês do número positivo em geração de empregos. E também tem que pagar. Nós noticiamos esse caso ontem lá no plantão. Um médico, gente, foi condenado por agredir a namorada dele em Andradas. Uma história, né, totalmente sem pé e nem cabeça, mas que infelizmente envolve a agressão a uma mulher. Muito triste. Mas um destaque para mim, vamos até a capital mineira agora. O tempo. Mercado, Minas Gerais é o segundo estado com mais empresas fechadas. E aí, fala a verdade, Minas Gerais é o estado com mais empresas fechadas. A estatística é do IBGE. Dos 762 mil negócios encerrados no país em 2017, 10% eram mineiros. Mais um destaque para mim. Hoje em dia, precariedade de caminhões aumenta riscos no anel rodoviário de BH, o tão falado anel rodoviário de Belo Horizonte. E olha só, gente, TN30 e TN10. Thiago Neves tenta repetir neste fim de ano as atuações magistrais do passado. O Cruzeiro que joga contra o Corinthians em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Mais um destaque. Estado de Minas agora. Divisão interna em crise no PSL nacional respinga em Minas Gerais. Olha só, o dia não foi bom para muitos, né, do general ao presidente. A matéria está muito bacana lá no estado de Minas, eu li ela hoje pela manhã, falando também, olha só, ex-líder de Bolsonaro, abre aspas, palavras dele, me livrei de um grande peso, diz deputada Joyce Helsman. Ninguém imaginava que a Joyce fosse romper com o atual governo. Ela que teve mais de 1 milhão de votos na capital paulista, né? E olha só, cortina de fumaça, queimadas e tempo seco derrubam qualidade do ar em Belo Horizonte. Na política, tudo muda com muita agilidade, né? O que é parceiro, o que era ali, né, um colega, né, de partido, acaba se tornando inimigo. Né? É preocupante, né, o que vem acontecendo dentro da sigla PSL. É extremamente preocupante. Todo dia tem um rompimento, todo dia tem um deputado ali de grande expressão deixando de lado a figura do presidente. É só a gente puxar aqui pela memória o que aconteceu com Dilma Rousseff. Ela não rachou com o PT, mas ela rachou na época com toda a bancada ali dos deputados. Não havia diálogo. E a gente sabe que quando não há diálogo na política, a corda sempre arrebenta para um lado. E nesse caso, perder poder dentro de um partido é muito perigoso, principalmente para o presidente da República. Agora o recado é da Oral Sim. Nesse mês de outubro é um mês especial, gente. É um mês de informação, um mês extremamente importante para você e para a sua saúde. Por exemplo, você sabia que uma dentadura ou uma ponte móvel, se ela ali se deslocar, ela pode machucar a sua boca, fato. Só que se ela continuar, né, causando essas lesões podem se tornar um câncer de boca. E isso é muito sério, gente. Por isso, o câncer é um assunto muito sério e está sendo discutido amplamente junto da equipe Oral Sim Implantes. Você que usa dentadura, você que usa ponte móvel, dê adeus a esse sofrimento. Entre em contato hoje ainda com a Oral Sim Implantes no 3114
0300 3114 0300. Tenho certeza que você vai ser muito bem atendido lá pelo Dr. Marlon, uma equipe multidisciplinar, uma clínica com mais de 500 metros quadrados. Vale a pena falar com a Oral Sim. Liga lá, fale meu nome, porque a condição é diferenciada para você. 3114 0300 é Oral Sim Implantes, é parceira aqui do plantão. O motorista de 48 anos, inabilitado e embriagado, provocou um acidente na Zona Oeste. Na sequência, ele fugiu a pé, mas depois eu acho que ele pensou um pouquinho e acabou se apresentando espontaneamente para a Polícia Militar. Gente, de acordo com a polícia, a dona, né, do veículo, ela relatou que seguia com o carro dela pela Avenida Antônio Toni, sentido centro-bairro. Tinha um grande movimento no local, né, grande fluxo do trânsito, ela teve que parar atrás de um ônibus. O motorista do Gol, que vinha na pista contrária, veio em direção do Chevrolet, né, um Onix, que tentou o quê? Desviar. Só que não foi possível, gente, evitar o acidente. Após a batida, o motorista do Gol acabou se deslocando pela contramão, né, por alguns metros, e na sequência ele acabou atravessando a rua e bateu contra o veículo que estava estacionado. Olha aí a imagem. E aí foi o momento que ele fugiu, né? Ou tentou fugir do local. Só que ele foi abordado logo à frente pelo motorista do veículo que estava estacionado. Após ser abordado, o suspeito fugiu de novo, a pé, abandonando o veículo. Instantes após a viatura da Polícia Militar chegar no local, o suspeito se apresentou espontaneamente e alegou que estava com uma mulher no carro, que ele tinha se distraído e por isso causou os acidentes. Ele admitiu também que ingeriu uma lata de cerveja e alegou ter saído do local porque foi agredido pelo motorista do veículo que estava estacionado. Falou, fugi para me defender. Né? Segundo a Polícia Militar, o motorista que provocou o acidente não é habilitado, né? E não apresentou nenhum motorista habilitado para que pudesse tirar o carro dele lá do local. E aí não restou outra coisa a não ser levarem o carro até o pátio credenciado do Detran. Bom, fizeram o teste do etilômetro. E aí o que deu? Deu bingo? Foi constatado 0,38 mililitros de álcool por litro de ar expelido. É crime de trânsito, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Sexta-feira começou, hein, gente? Pelo amor de Deus, vamos devagar aí com esse negócio de beber, de sair dirigindo, porque o assunto é muito sério. A Caixa Econômica Federal iniciou hoje mais uma etapa de liberação do saque imediato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Esta fase é para trabalhadores que não têm conta na Caixa. Nessa etapa, a liberação ocorre conforme o calendário de nascimento. Aí, né, uma boa aí notícia para o pessoal. Os trabalhadores nascidos em janeiro e não tem conta no banco, eles poderão sacar até R$500 de cada conta ativa ou inativa do fundo, já a partir de hoje. Serão cerca de 4,1 milhões de pessoas, uma injeção aí de 1,8 bilhões na economia do país. Aí, né, a tendência é acabar a FGTS no futuro, né, do jeito que estão fazendo. O dia D faz parte da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Aliás, essa campanha começou no dia 7 e vai até o dia 25 para crianças com 5 anos incompletos. Com o surto de sarampo que atinge o nosso país, o protocolo de imunização foi alterado com a medida. Então agora o que tem? Todas as crianças de 6 meses a 11 meses devem receber a primeira dose. Então, mamãe, papai, você que é responsável, é só conferir os endereços das salas abertas amanhã, sábado, dia D da vacinação contra o sarampo, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Detalhe, hein, gente? Não esquecer de levar a carteira de vacinação, né? Não adianta nada. Vamos colaborar aí, todo mundo fazendo a sua parte. E a cotação do café também é destaque aqui no Plantão da Tarde. Mercado em baixa, hein, gente? Mercado em baixa. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 404, variação negativa de R$ 3. No mercado futuro, com vencimento em dezembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia em baixa, cotada a $110,45 de dólar, variação negativa de 55 centavos de dólar.
Sexta-feira tá tensa aí para o produtor rural. Centenas de pessoas, em sua maioria mulheres, participaram no final da tarde de ontem do ato do coletivo Mulheres pela Democracia. Essa manifestação é para lembrar as vítimas de violência e também de feminicídio. Com cartazes e faixas e também flores, a caminhada que foi nomeada Nenhuma Mulher a Menos teve início no terminal de linhas urbanas e seguiu pelas ruas centrais da cidade. A Angélica Zukauskas acompanhou. Conta aí, Angélica. O tema da manifestação foi Nenhuma Mulher a Menos, onde reuniu dezenas de manifestantes em defesa da vida das mulheres e para combater o feminicídio. Os manifestantes se concentraram bem de frente ao terminal de linhas urbanas e daqui eles percorreram as ruas centrais de Poços. Nós temos aqui no sul de Minas um alto índice de violência contra a mulher. São registrados 10 mil casos em menos de 6 meses. São mais de 1.000 mulheres por mês, então é um índice muito assustador e nós viemos aqui panfletar, mostrar para a população que estamos indignadas, conscientizar para que a gente possa, assim, avançar em políticas públicas e que diminua esse índice de violência contra a mulher. O ato relembrou a morte da artista plástica poços-caldense Alessandra Vaz, que teve 80% do corpo queimado, e de sua amiga Daniela, que teve 90% do corpo queimado. O crime aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, pelo ex-companheiro de Alessandra. Familiares de Alessandra estiveram aqui presentes e se mostraram ativos na manifestação. A motivação é transformar a dor em luta, né? É uma dor que não tem como a gente mensurar, a gente imaginar, por mais que a gente tenta demonstrar qual é o tamanho da dor, nada chega próximo do que a gente sente, né? E não dá para ficar sentada no sofá chorando, então a gente tem que lutar para que nenhuma outra família sinta de maneira nenhuma o que nós estamos sentindo nesse momento. E a gente pede que os homens também vá à luta em prol das mulheres. Nós precisamos de mais homens defendendo as mulheres. O feminicídio está cada vez maior, o momento político aumenta a violência, a gente tem discurso de ódio constantemente, então a gente precisa demonstrar que o amor é o que ainda está em moda, o amor é que ainda move alguma coisa. É um momento de muita tristeza, principalmente da forma que tudo ocorreu. O homem, ele não pode se basear na força para provar a sua masculinidade ou qualquer tipo de outro sentimento que ele tem. Essa covardia, isso acontece em vários lares, em vários lugares, e nós temos que denunciar. Homem que é homem não bate em mulher. Conversamos também com uma amiga da família de Alessandra que lamentou pela morte. Quando a gente ficou sabendo foi... não sei explicar, foi um choque, assim, muito grande, né? É um sentimento de estar estático, sabe, assim, a situação, até no momento em que aconteceu tudo, né? Que ela realmente partiu. Então, assim, na verdade não tem palavras para falar esse sentimento. Não tem o que falar, assim, é extremamente doloroso, a gente ouve, né, vários casos, é tão comum e uma pessoa tão querida, tão próxima, assim, não tem o que falar. A manifestação também contou com o apoio da Polícia Militar, agentes de trânsito e Guarda Municipal. Na companhia de Márcio Pinto, Angélica Zukauskas, para o Plantão 47. Por mais movimentos, né, como esses aqui em Poços de Caldas. Você quer ter resultados melhores na sua empresa? Tem uma dica bacana da Lógica Software. Gente, a Lógica, ela atua há mais de 20 anos no mercado, não só de Poços de Caldas, como também da região. É uma empresa, gente, que vai mudar, sem sombra de dúvidas, a sua empresa de patamar. São 7 passos. Vamos lá. Tem o financeiro, tem a contabilidade, o estoque, compras, precificação, vendas e marketing. Eu super indico para você a Lógica, até porque, se você ligar para a Lógica no 0800 000 3272, 0800 000 3272, você ganha
3 meses de assinatura. Isso mesmo, a sua empresa vai ganhar 3 meses de assinatura da Lógica Software. Então fica a dica para você que é empresário, você que está querendo começar aí a sua empresa, entre em contato com a Lógica, mencione aqui o Paulo e o Plantão da Tarde, porque a condição é bacana. 3 meses, gente, pelo amor de Deus, hein? Um abraço ao Paulo Arcanjo, 0800 000 3272. Vamos ao intervalo, daqui a pouco tem o Dr. Fabiano Witt. O nosso tema, né, são as nossas leis. Até já! A Polícia Militar prendeu na manhã de ontem Rafael Mazali Pereira, de 21 anos. Ele foi flagrado com uma moto furtada na Avenida João Pinheiro. De acordo com a polícia, Rafael Mazali Pereira ele é conhecido no meio policial por prática de furto de motos. Ainda segundo a PM, por meio de denúncia anônima, vejam só vocês, eles receberam uma denúncia através do 190, de que o suspeito foi visto descalço empurrando uma moto preta em plena Avenida João Pinheiro. Vai escutando para ver. Testemunhas também relataram que depois de empurrar a moto, o suspeito entrou em uma revendedora de veículos e lá ele pediu uma chave de fenda emprestada. Para quê? Para consertar a moto. E aí o pessoal perguntou, questionou, mas de quem que é a moto? O suspeito respondeu, segundo as testemunhas, abre aspas, o que é dos outros também é nosso, fecha aspas. Sério isso, gente. As testemunhas disseram isso. Os militares estiveram no local, mas o suspeito já estava detido pela guarda municipal. Ele e a motocicleta. Os militares constataram que a dona da motocicleta, uma mulher de 40 anos, ainda não sabia que a moto dela havia sido furtada. Para os policiais, o suspeito relatou que a moto estava estacionada em frente a uma agência de veículos e ele simplesmente pegou e seguiu a moto empurrando. Passou, falou, o que é dos outros é nossos, vamos levar a moto embora. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. Vale lembrar, gente, que essa é a segunda vez que o Rafael foi detido, em pouco mais de uma semana. E no dia 9 deste mês, ele foi flagrado com uma chave micha tentando ligar uma moto na rua Junqueiras. Embora tenha sido encaminhado para a delegacia no dia do crime, ele foi liberado por cometer um crime de menor potencial ofensivo. E na prisão em flagrante, nas infrações penais de menor potencial, como nós citamos, o infrator ele deve ser conduzido à delegacia da Polícia Civil para que o delegado lavre o termo circunstancial. Se o infrator assinar o termo de compromisso, de comparecimento ao juizado especial, o que acontece? Não haverá prisão em flagrante. Para falar sobre esse tema que deixa as pessoas com muitas dúvidas, eu recebo agora ele que é meu amigo, um competente advogado, Dr. Fabiano Witt. Boa tarde, doutor Fabiano. Antes de mais nada, bem-vindo ao Plantão. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, meu amigo Paulo. É um prazer imenso estar aqui e à disposição sempre. Agora, Fabiano, doutor Fabiano, as pessoas têm muitas dúvidas. Semana passada, nós mostramos um caso até um pouco parecido com esse. Uma pessoa foi preso durante a madrugada, foi encaminhado até a delegacia, chegou lá, ele assinou esse termo. E aí depois ele voltou para as ruas, na manhã. No mesmo dia, às 11 horas da manhã, ele cometeu um outro crime aqui em Poços de Caldas. E aí agora, esse caso que nós contamos também. Isso acaba gerando muita confusão, principalmente de quem não é da área, né? A princípio, Paulo, não digo nem a confusão, isso gera muita revolta. Revolta. Porque, popularmente, o pessoal costuma dizer o seguinte, eu fui na delegacia e o rapaz foi conduzido e ele saiu primeiro do que eu, da delegacia. Nós tivemos um caso até nas redes sociais recentemente, onde uma casa foi alvo de bandidos por 3 vezes no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Então ele saía da delegacia antes da vítima e saía, retornava e ia lá na residência. O mesmo bandido voltava na mesma casa? 3 vezes, no mesmo dia. É algo impressionante. Mas para isso, o pessoal precisa entender o que é um termo circunstancial de ocorrência. O que é um termo circunstancial? Ele substitui a prisão em flagrante. Ele substitui a prisão, então? No caso de um crime de médio ou de maior potencial, e a pessoa, quando é pega no ato, igual aconteceu com esse rapaz, ela é levada e é feito a prisão em flagrante dele,
Se não é admitido fiança, no caso, ele é conduzido até o presídio. No caso de crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles que não podem ultrapassar até 2 anos, aí tem que ver o entendimento no caso concreto, né? Como que o delegado de polícia vai interpretar justamente a lei. Enfim, até 2 anos, não superior a 2 anos. Crime de menor potencial, termo circunstancial de ocorrência. Ele vai responder no juizado, né? E é isso que a gente vê na prática, infelizmente. Nesse caso, doutor Fabiano, nem a fiança é estipulada em crime de menor potencial, nem fiança? Não. Simplesmente ele assina o termo e é liberado. Muito bem. Isso se deve aqui, claro, à lei, mas devido também a... Nós temos hoje uma superlotação carcerária também, né? Sim, isso é um grande problema que nós... É um dos problemas que nós enfrentamos também? Um dos principais problemas que nós temos hoje no Brasil é a superlotação carcerária. Porque isso acaba virando uma panela de pressão. Vou dar um exemplo para você. O rapaz, muitas vezes... vou dar um exemplo de drogas. É um caso recorrente, no meu ponto de vista, é o mal do século. Sim. Tá? Então ele é preso lá com uma buchinha de maconha ou alguma outra droga no ponto lá. Então às vezes o rapaz está fazendo isso porque acha que vai ganhar algum dinheiro, que vai ter alguma ascensão social devido a esse ganho fácil, e é enviado para o presídio. Lá no presídio ele é aliciado. Você entendeu? Então ele sai de lá já com a mentalidade de que a vida dele vai ser só aquilo. Uma pessoa que é aliciada a ganhar muito dinheiro, o cara fala, poxa, às vezes tem um ofício, servente pedreiro, ou seja, qualquer outra profissão. O cara fala, poxa, eu vou ganhar R$1.200 por mês, isso aí eu tiro em 2, 3 dias. Isso é uma ilusão. É uma ilusão, com certeza. Plantada na cabeça da pessoa. Porque, na realidade, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai ficar entrando e saindo de presídio a vida toda. Não tem ressocialização no Brasil. Meu ponto de vista, minha opinião. Aqui no Brasil, do jeito que é o nosso sistema carcerário, não existe ressocialização. Nós estamos para receber uma APAC aqui em Poços de Caldas, Sim, né? Já está em processo avançado. As APACs, elas fazem um bom trabalho. Estão realmente dando resultado. Né? Estão caminhando lentamente, né? Devido a toda a burocracia que a gente tem nesse país, mas ela vem trazendo resultados, porque ela separa bem o tipo de pessoas que têm direito a estar ali naquele projeto do APAC. Que tem vontade de se recuperar, na verdade. Que tem vontade de se recuperar. Eu conheço, né, vários casos de crimes gravíssimos, né, cometidos por pessoas que estão buscando outra vida. Então, dentro dos presídios, elas estudam, elas trabalham. Nós temos casos aqui em Poços de Caldas, casos aqui em Poços, né? De pessoas que realmente querem sair dessa vida. Tem gente que, inclusive, são poucos, né, que eu digo, que realmente se recuperam, realmente mudam de vida. Que isso mude de cenário, né? Que mais pessoas tentem se recuperar desse mundo do crime. Nós temos mensagem, doutor Fabiano, a Laís da Silva, ela mora no Santa Rosália, obrigado ao pessoal do Santa Rosália. Ela está falando que tem um rapaz que é bastante conhecido aqui em Poços de Caldas. Ela até citou o nome dele, né? Eu acho que eu não vou citar o nome dele aqui, vou deixar de lado, mas ela diz que ele sempre pratica furtos e também aplica golpes nas pessoas aqui. Ela diz que ele é preso pela polícia, mas nunca fica no presídio. Por quê? É por causa disso que você falou. São os benefícios que a lei dá. E é crime de menor potencial. Aí, fato. Aí a interpretação. Isso depende muito. Isso é uma coisa que a gente tem que analisar caso a caso. Seria até uma irresponsabilidade minha falar alguma coisa aqui sem estar vendo ali a interpretação da autoridade. Enfim, na maioria dos casos, a pessoa ela se acostuma com isso. Ah, não vai dar em nada? É dinheiro fácil, eu vou atrás. Ela sai e pratica o mesmo crime. Isso é o modus operandi. Quando o cara está acostumado a furtar, ele furta sempre. Se ele está acostumado a roubar, geralmente os crimes dele são de roubo. Poucas vezes ele sai. O roubo e o furto, né? Tem muita diferença. Tem muita diferença. O roubo é mediante violência, né? E o furto, ele é sem o conhecimento da pessoa. Pegou o celular, levou embora, o que acontece muitas vezes nas lojas, a pessoa deixa o celular ali em cima do balcão. Isso é um furto. Isso é um furto.
né? No caso do roubo é mediante violência ou grave ameaça, né? Se eu chegar para você e falar, me dá o celular, senão eu vou te encher de porrada, isso é roubo. Isso é roubo. É roubo. Se a pessoa fingir que está armada, já é roubo. Já é roubo. Já é roubo. Isso há controvérsias e entendimentos na justiça. Sim. Até não é tudo vai cair em discussão, doutor Fabiano. Infelizmente, nós estamos vivendo um judiciário hoje interpretativo. Muitas vezes, não quero generalizar, mas claro, muitas vezes nós vemos decisões aí que passam, inclusive, por cima da lei. Porque o juiz entende diferente. Ele tem autonomia, princípio do livre convencimento motivado. E isso também é bem complicado. Até na prática, entendeu? Sim, sim. A nossa lei, ela é muito fraca com relação a punir esse tipo de crime. Com relação à nossa administração pública, ela é pior ainda em tomar atitudes com relação a isso. Alto índice de desemprego, alto índice de intolerância, alto índice de violência. Então, o que gera isso? Cadeias superlotadas, entendeu? Gera uma população com medo, uma sociedade apreensiva e muita insegurança jurídica também. Principalmente. O Roberto dos Santos está no bairro Santa Maria. Obrigado, Roberto, pela mensagem. Olha só, ele está citando um caso que eu citei aqui. Esse rapaz, ele hoje se encontra preso em São João da Boa Vista. Não sei se você acompanhou o caso do Alex, aqui de Poços de Caldas, motociclista. Sim. Ele foi preso essa semana em São João. Foi até o caso que eu contei aqui na abertura. Semana passada ele foi preso aqui em Poços, foi encaminhado, foi liberado. No mesmo dia ele cometeu outro delito. Acabei de mencionar a mesma coisa. Com relação àquela residência. Olha lá, no caso dele, ele foi liberado, ele furtou R$100 de uma comerciante, até falando sobre isso, né? Por que ele nunca fica preso? Já é a explicação que você deu na pergunta anterior, né? Exatamente, porque a lei não tem como segurar. Isso, de certa forma, doutor Fabiano, faz com que até mesmo ali, né, o meliante fique tranquilo, ele mesmo bota na cabeça, eu vou cometer outros crimes porque não vai acontecer nada comigo. Exato, isso gera para ele um certo conforto. É conforto, ele pode ser encaminhado 3, 4 vezes por dia. Se for crime de menor potencial, ele vai ser liberado? Vai ser liberado. Independente da quantidade? Independente. Isso é uma outra discussão judiciária, mas ele vai sair. É impressionante. A Vilma Generoso, ela está lá na Zona Sul, no bairro São Bento. Obrigado, Vilma, pela mensagem. Quais são os crimes de menor potencial? Pergunta para o doutor Fabiano. Quais são os crimes de menor potencial ofensivo que não resulta na prisão do autor? É uma lista imensa, doutor? É uma lista imensa. Isso... Cita alguns pra gente. Por exemplo, jogo do bicho. Jogo do bicho é um crime de menor potencial ofensivo. Existe uma diferença, tem a questão das contravenções penais e com relação ao crime de menor potencial ofensivo. A pessoa que está ali fazendo o jogo, ali, a correria do dia a dia, se ela for presa, é menor potencial. Entra na parte de contravenções, crime de menor potencial ofensivo, contravenções penais e crime que não podem... limite máximo de 2 anos, não podem ultrapassar os 2 anos. Então são vários casos, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Antigamente, por exemplo, porte de arma de fogo. Antes dessa lei que nós temos aqui, era considerado como contravenção. Não tinha consequência nenhuma. Não tinha consequência nenhuma. Nem fiança era gerada. Não. Muito bem. Fernando Tadeu está lá no Jardim Primavera. Obrigado, Fernando. Ele pergunta, doutor Fabiano, se o ladrão for preso por furto em uma casa, confessar... Olha uma pergunta interessante. Ele é preso por furto em uma casa. Ele confessa o crime. E se ele for liberado e voltar a cometer o mesmo crime, ele é detido novamente ou ele é preso? Aí a gente tem que ver a questão da res furtiva. É insignificante, não é? Qual que é o valor? Qual que é o objeto ali? Até a questão da ameaça entra nessa história aí. Até a questão ameaçou a pessoa, pode mudar ali a configuração do crime. Exatamente, tem que ser feita toda uma análise. Mas, a princípio, se a pena dele for até 2 anos dentro da interpretação da autoridade policial, ele vai ser enquadrado como crime de menor potencial ofensivo. De repente, isso não entende-se pelo furto, muitas vezes. Pode ser interpretado de uma outra maneira. Exatamente. Pode ser interpretado de uma outra maneira. É muito extensa a discussão, doutor Fabiano. Realmente não dá para ter um ponto final nisso. Não, isso a gente até teria que ter assim, bastante tempo para explicar, porque é uma discussão que eu teria que explicar, porque é um véu, é uma linha muito tênue entre o entendimento de uma coisa e outra.
Então gera uma discussão. Vou dar um outro exemplo para você, a respeito de estelionato, por exemplo, que a gente vê. É muito comum, né? É muito comum. Esse caso até recente aí da pessoa trocando notas de R$100, enrolando a pessoa com relação ao troco, estelionato. É menor potencial? Ou não? Não. 1 a 5 anos, se for cometido contra idosos, ele dobra. Contra idosos ele dobra. Você entendeu? Então, isso aí é estelionato, mas há quem interprete de maneira diferente. Por exemplo, o estelionato ele é usado como um meio ardiloso para induzir a pessoa a erro. Você entendeu? Então, isso é a coisa mais... nós vemos no dia a dia o tempo todo. O tempo todo. Ontem eu contei casos aqui. Até o caso aí, tem um até muito conhecido aqui na cidade, né? Que é o Davi, né? Que todo mundo conhece. Sim. E ele sempre é nisso. Ele vai lá... Ele tem um poder de persuasão impressionante. Ele enrola a pessoa e às vezes por causa de R$160, R$200, é tudo coisas pequenas. Coisas pequenas, e porque tem casos grandes. Dá uma pena pequena, exatamente. Porque, olha só, porque são pequenos valores, a pena é pequena também. Ontem nós contamos um caso, que eu tenho que encerrar o programa, de um senhor aqui da cidade, e é estelionato também, porque mas foi por telefone esse, né? Porque tem ali o pessoal e tem por telefone hoje em dia, né? Sim. Ele viu na internet uma empresa, entrou em contato com essa empresa, que era uma empresa falsa, fez o cadastro, os bandidos já estavam de posse dos documentos dele, dos dados dele, entraram em contato, ele precisava de R$10.000. A empresa fechou com ele, vamos emprestar o dinheiro. Só que para isso você tem que depositar dinheiro, isso acontece com muita frequência. Ele depositou, doutor Fabiano, R$6.000 na conta da empresa. Isso porque ele precisava de 10 mil. Ou seja, olha só o poder de convencimento que esse pessoal tem hoje em dia, né? É gigantesco. Até esses dias para trás, até tomando um café, Sim. nós estávamos conversando a respeito do golpe do motoboy. Sim. Né? Que é um caso novo, de extrema inteligência. Eu fico imaginando se esse pessoal usasse essa inteligência, essa criatividade para o bem. Para trabalhar, né? Em prol da sociedade. Seria maravilhoso, porque é realmente criativo. O golpe do motoboy eu tive até no Paraná, estou chegando de viagem, porque eu fui lá para resolver um caso semelhante. Então o que acontece? A pessoa liga, fala, olha, seu cartão foi clonado, né? Nós precisamos cancelar e tal, passa os dados, isso tudo por telefone. Por telefone. Digita a senha, quebra o cartão, ou corta com a tesoura e o motoboy vai buscar aí os pedaços. A pessoa faz. Muitas vezes pede para a pessoa ligar no número atrás do cartão dela. 0800. Exatamente, a pessoa liga, né? É como se estivesse acontecendo um atendimento do banco, normalmente, e faz. Então, em questão de 1 hora, 2 horas, o que tiver, eles levam. Tem casos aí de pessoas que em 1 hora perderam R$40 mil, 30, 10. Estão usando o cartão. Impostos, eu vou puxar aqui, em 1 ano eu contei 2 casos, em que o motoboy foi na casa da pessoa, inclusive. Ele tocou o interfone, a pessoa estava no telefone, falando com o bandido, ele falou assim, ó, vai tocar o motoqueiro aí. Eles são tão rágeis que quando ele está falando ali com a pessoa, o interfone toca, ele não dá tempo da pessoa nem raciocinar. Isso aconteceu aqui em Poços de Caldas. Exatamente. Isso é muito conhecido como golpe do motoboy. Isso acontece mais do que se imagina. Muitas vezes o pessoal fala assim, caiu no golpe por ganância. Muitas vezes, como o caso do bilhete premiado. Tudo bem, isso tem até o seu grau de verdade. Mas o poder de persuasão é muito grande. E a chance que eles não dão de reação para a vítima faz com que ela acabe caindo no golpe. Com pessoas, certeza. Inclusive, instruídas e inteligentes. Muitos. Muito obrigado pela presença, doutor Fabiano. Até a próxima, viu? Agradeço muito. Antes de encerrar o programa, eu tenho um recado para você, e é da Artipel. Em motivos para ser feliz e de bem com a vida não faltam. Sabe por quê? A Artipel preparou promoções que vão deixar o seu sorriso de orelha a orelha. Para hoje, olha só, Agenda Comercial Tilibra 2020 por R$ 34,50. Tem também impressora HP por R$ 289,90. Tá demais, hein? Hoje ainda você compra, olha só, grampeador Tilibra por R$ 13,90. São 2 endereços, Assis 674, Rio de Janeiro 121. A Artipel está há 47 anos no mercado, hein? Tem o Instagram também, segue lá, @Artipel Papelaria. Eu volto hoje à noite ao vivo, às 7 horas da noite com o Plantão 47. Até lá!